a morte. Rara, mas você quer falar de morte, Rara? A semana está começando, nós vamos falar de morte? Nós vamos falar de morte. Nós vamos falar de morte porque se eu não me propuser a entender a morte, a compreender a morte, eu nunca vou aproveitar a vida. E eu preciso urgentemente aproveitar essa vida, eu preciso urgentemente entender o que é que está acontecendo, como é que está acontecendo, eu preciso mudar o contexto, eu preciso mudar toda essa história. Pense bem, o que é a morte? Você já pensou na morte? O que é a morte? Todo mundo só sabe chorar e sofrer, todo mundo só sabe desesperar, todo mundo só sabe arrancar os cabelos, quero morrer, quero ir junto, acabou, quero... Não. Os processos são muito mais simples do que se pensa. Muito mais simples. Talvez a primeira pergunta que deve ser feita é: a morte existe ou a morte não existe? Bom, eu tenho uma certeza no meu coração de que a morte não existe. Eu tenho uma certeza no meu coração de que eu sou e tenho um espírito eterno dentro de mim. E esse espírito eterno, ele vai viver eternamente. Porque Deus assim determinou, Deus assim permitiu. Então nós não vamos passar pela morte como o final de tudo. O que nós precisamos entender é que Jesus veio nos trazer a salvação e você decide se você quer ser salvo ou não. Mas o seu espírito é eterno. Deus nos deu a condição da eternidade. Como é que nós vamos viver essa eternidade? Aí é que a gente tem que entender. Então, as pessoas que já partiram, as que vão partir, e nós mesmos, mais cedo ou mais tarde, vamos também pegar o bonde para o lado de lá, precisamos entender que é só uma questão dimensional. Porque a morte não existe. Existe uma mudança. Assim como você tem um amigo, e esse amigo vai embora para os Estados Unidos, esse amigo vai embora para o Alasca e some para lá, não dá notícia, você não sabe o que aconteceu. Assim também é a morte. Sai de um processo dimensional, vai para outro processo dimensional. E aí as religiões estão aí se matando para tentar explicar a morte. E um diz que você vai para um campo aprender, estudar, o outro diz que você vai ficar dormindo esperando Jesus voltar, o outro diz que você vai para o purgatório ou para os céus. Cada um vai dizer uma coisa. Os budistas vão dizer que você tem 9 infernos e 9 céus para escolher, ou ser colocado nessa condição. Mas o que eu tenho que entender é que ninguém tem a condição de bater o martelo e definir: a morte é isto ou a morte é aquilo. Isso não existe. Todos têm uma ideia. Todos têm uma ideia. Os próprios espíritas, eles contam histórias maravilhosas, tem livros fantásticos falando sobre os centros de estudos e treinamento, mas você não tem certeza. Você não sente certeza absoluta. Você pensa que é. Porque nem pode vir nessa sensação de tanta tranquilidade, nem de tanto medo, porque se não fosse tanto medo, a gente não vivia. E se fosse tranquilidade, estava todo mundo querendo ir embora. Então tem que ter um controle. Por isso que a gente não tem uma noção honesta e sincera. A gente não tem. Mas uma coisa você precisa entender: não espere que depois desta vida exista outra vida. Não existe outra vida. É essa mesma vida. Você é um espírito eterno, então é a mesma vida, ela continua. Aqueles homens que se matam, se explodem, esperando que vão parar numa ilha cheia de virgem, a capacidade mental acaba criando isso no primeiro instante. Entenda que a sua mente é muito mais poderosa do que você imagina. E é isso que a gente tem lutado, a gente tem brigado aqui para que você saia da encrenca dessa caixinha e comece a usar o poder mental. Nós estamos falando de capacidade mental, nós estamos falando de força. E o que atrapalha nós usarmos as nossas forças, a nossa capacidade, é a encrenca do medo. E a gente tem que virar isso do avesso. Tem que acabar com essa história de medo. Tem que vencer essa porcaria desse medo, porque esse medo não nos permite usar a nossa capacidade por inteiro. Seu medo de morrer atrapalha você a fazer infinitas coisas, tomar posse de infinitas oportunidades.
Para de lutar contra esse medo, passa a estudar esse medo, passa a compreender esse medo. Enquanto você fugir dele, ele vai correr atrás de você. Sabe aquela história? Você entra no jardim, no quintal da casa de alguém, tem um cachorro e a pessoa fala assim, não corre. E se você assustar e correr, o cachorro sai correndo, porque ele acha que você está brincando. E o cachorro acha que você está brincando e sai correndo atrás de você. E se você brincar, ele acaba dando uma mordidinha e você gritando desesperadamente, porque o cachorro quer te pegar. A morte é mais ou menos assim. Enquanto você estiver com medo, enquanto você estiver achando, a morte vai me pegar e eu vou morrer, e ela vai te abraçar mesmo, ela vai lamber o seu nariz. E você tem que evitar esse tipo de coisa. A gente entende hoje que grande parte das pessoas que passaram por essa porcaria dessa pandemia, tiveram a porcaria desse vírus, se abalaram, se destruíram só pelo medo. Muitas pessoas se abalaram, se destruíram pelo medo. Os que não tiveram medo foram e voltaram. Mas os que tiveram medo, entraram em pânico, aí acabou. Porque quando fala assim, você pegou a miséria, vai faltar, você já começa a sentir falta de ar, e vai piorando, e o medo vai aumentando, e o ar vai indo embora. Ao invés de se tranquilizar, de confiar, entender que existe um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta, em vez de perder o medo de morrer, porque na hora que você perde o medo de morrer, você não vai morrer tão fácil. É mais ou menos assim. Quando você entender que a morte é uma certeza, ela vai esperar o tempo certo, porque você estará caminhando de cabeça erguida. Quando eu digo que eu vou viver 250 anos, foi a forma que eu encontrei para vencer a morte, porque dentro de um padrão anterior, eu já estava com 40, 50, estou com 60 anos e ainda não fiz um monte de coisa, e de repente eu vou morrer. E aí agora? E eu não comprei uma fazenda para os meus filhos, eu não dei um carro para os meus filhos, eu não dei... E a gente começa a ficar louco, desesperado, e começa a deixar de viver. E agora eu vou morrer e vou perder. Não, gente, sossega, vou viver 250 anos. A morte que sente e espere, ela que se aquiete, porque eu vou viver 250 anos devagar, não estou com pressa. Não estou com pressa, tenho muita coisa para ser feita, tenho muita coisa para ser plantada ainda, a não ser que o meu Deus decida que será hoje, assim será. Mas o meu Deus está me permitindo continuar, e se Ele permite continuar, eu vou até 250. Porque é na permissão dEle, é no tempo dEle, só que eu não vou ficar sofrendo, desesperado, me acabando. Ou... a doença não é nada mais, nada menos do que um alarme que dispara. Ou tem alguma coisa errada. E você tem que acordar. Por que será? Por que será que você, de repente, pega uma porcaria de um vírus, pega uma bactéria? Por que será que, de repente, você resfria? Tá tudo por aqui, gente. Tudo acontece a partir daqui. Os meus medos, as minhas inseguranças, as minhas tristezas, as minhas dores, elas estão aqui. São os meus sentimentos mal organizados, são os meus pensamentos desalinhados. E o que a gente pede aqui todas as manhãs? Que nós organizemos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Que a gente saia da caixinha e pare de ouvir as misérias e as mazelas da caixinha. Se você é daquelas pessoas que o dia inteiro está ouvindo televisão para saber quantos morreram, quantos pegaram, que a vacina não vai dar para todo mundo, e que o fulano tomou a vacina e morreu, que o outro... Se você continuar nessa vibe, você está caminhando para se desgraçar nessa miséria. Eu quero que você acorde, eu quero que você entenda que existe um Deus de poder, eu quero que você entenda que nós estamos ladeados pelo Espírito Santo de Deus e pelo nosso querido Senhor Jesus. E uma vez que eu esteja de mãos dadas com o Espírito Santo e com Jesus, eu não temo, eu não receio, haja o que houver, eu estarei sempre muito bem. E se assim for a hora de que eu volte ao plano espiritual, porque a missão aqui foi cumprida, maravilha, que eu volte de cabeça erguida. Agora, eu não posso antecipar esse prazo, eu não posso abortar a minha missão e eu não posso desistir. E quando você se veste da roupa do medo, quando você se veste da roupa do cansaço, quando você se veste da roupa da tristeza, você está desistindo, você está abortando, você está fugindo da sua missão. Vamos acordar.
Vamos acordar, porque a morte não tem o direito de nos importunar. A morte vai ficar lá no fim da fila, esperando a hora que meu Deus assim determinar. Ela não se aproxima de mim para atrapalhar a minha vida. Ela pode até se aproximar de mim para me alertar de algo que eu esteja fazendo errado. Ela pode me dar uma sacudida, mas ela não põe a mão em mim sem a permissão do meu Deus. E eu estou em contato com meu Deus, eu estou todos os dias diante do trono, eu estou buscando essa luz para que o meu Deus decida. E se for a decisão do meu Deus, eu tenho que entender, eu tenho que aceitar. E aqueles que partiram, aqueles que foram, aqueles que já estão numa outra dimensão, estão lá desenvolvendo trabalhos, estão estudando, estão dormindo, eu não sei o que eles estão fazendo, porque não tem como saber, que nós nos permitamos estar acalmados e confortados, porque eles estão onde devem estar e nós estamos onde nós estamos. Assim disse o nosso querido Mestre Jesus quando perguntaram a ele: Senhor, espera só um pouquinho que eu vou ali enterrar o meu pai e a minha mãe. E Deus disse: deixai que os mortos enterrem os seus mortos. Quando é que nós vamos entender essa frase? Quando é que nós vamos entender essa lição? Mas as pessoas continuam buscando o morto e abraçando o morto. Oh, morreu, não tem mais nada ali, não tem mais espírito, não tem mais ânima, não tem mais essência, não tem mais nada. Simplesmente a carne e a personalidade estão ali, o espírito já foi. E você fica chorando, babando. Por quê? Porque está tomado de culpa, está tomado de miséria, está tomado de dor, está tomado de tristeza, de angústia, porque você não foi um bom filho, uma boa filha, não foi um bom marido, uma boa esposa, não deu o seu melhor. Então, gente, o problema não é o medo da morte. O problema é o medo de assistir à morte com culpa, com dívida, com miséria, porque essa é a pior de todas as dívidas. Dane-se o banco, dane-se as instituições financeiras, dane-se os boletos e as prestações, mas a dívida que nós temos uns com os outros, por não termos tratado bem, por não termos amado, por não termos respeitado, por não termos valorizado, por não termos estendido as nossas mãos verdadeiramente, essa é uma dívida miserável que dilacera o nosso coração. Mas não é o fim. Eu clamo para que você nessa manhã se perdoe por não ter sido o melhor filho, por não ter sido a melhor filha, por não ter sido o melhor pai nem a melhor mãe, por não ter sido o melhor esposo nem a melhor esposa, por não ter sido o melhor irmão ou a melhor irmã. Perdoe-se. Perdoe-se aqui agora, porque o Deus que nós servimos, o poderoso Yahvé Elohim, ao qual nós vamos todos os dias diante do seu trono, ele nos perdoa. Ele sabe do que nós somos capazes, ele sabe quem nós somos. Então, nesse momento, no poder do nome do Senhor Jesus, eu me perdoo por não ter feito o suficiente, nem o que eu devia ter feito para cada uma das pessoas que passaram pela minha vida e já retornaram ao plano espiritual. Eu me perdoo por não ter sido um filho melhor, um irmão melhor, por não ter sido um esposo melhor, por não ter sido um amigo melhor. Eu me perdoo. Eu me perdoo, e se um dia existir uma chance de recuperar, que eu recupere isso. E se for agora, que eu trabalhe para facilitar o mundo. Mas eu me perdoo, eu não posso mais carregar essa cruz, porque nem Jesus carregou a cruz o tempo todo. Chega de cruz, chega de miséria, chega de dor. Aos que partiram, meu respeito. Aos que partiram, minhas considerações. Mas eu continuo aqui. Eu preciso ficar livre, eu preciso ficar em paz, eu preciso me respeitar, eu preciso me valorizar. Agora, aos que estão aqui comigo, que eu me comprometa a ser muito melhor, que eu me comprometa a dar o meu máximo, que eu me comprometa a ser cada dia mais excelente em dedicação, em respeito, em valorização, em amor, em vida. Mas aqui agora, no poder do nome do Senhor Jesus, nós vamos quebrar as correntes da miséria da morte, do medo da morte, da culpa da morte dos que foram, da culpa da morte dos que ficaram. Que isso acabe aqui agora, no poder do nome do Senhor Jesus. Que nós nos sintamos verdadeiramente abençoados, que nós nos sintamos verdadeiramente tomados por essa energia maravilhosa de amor. E a ordem que fica para que a gente possa vencer a morte em todos os sentidos é:
plantemos flores de bons perfumes. Uau! Plantemos flores de bons perfumes. E o que significa isso, Harley? Que flores são essas? Que flores são essas? Que flor é esta? Plantemos flores de bons perfumes. São as pessoas que estão à nossa volta, as quais nós devemos cultivar e semear. Porque assim diz a canção: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosa, nas mãos que sabem ser. Presta atenção, pensa nisso. Está na hora de plantar flores de bons perfumes, oferecer flores, exalar um perfume maravilhoso. Para de encher o saco, para de criticar, para de condenar, para de apurrinhar, para de querer justificar, para de querer saber tudo, para de querer entender. Não tem nada para ser entendido, tem para ser vivido e sentido. Pensa bem. Está na hora de sentir muito mais gratidão, está na hora de entender muito mais o que é gratidão, está na hora de viver mais intensamente o que é gratidão. O sentir é extremamente mais importante do que o entender. O sentir é muito mais poderoso do que o compreender. O sentir é muito mais vibrante do que o explicar. Pois então permita-se sentir o amor de Deus que vem em forma de luz na nossa direção. Permita-se sentir a vida de Deus que vem na nossa direção. E você hoje abriu os olhos, você está vivo. Faça o seu melhor. Cultive flores de bons perfumes, porque essa é a vontade do Pai, e ela há de se fazer na terra e nos céus hoje e sempre. Que assim seja. Shabbat Shalom. Oh, Senhor.